Era uma vez uma escola antiga e abandonada nos arredores da cidade. Prédio de tijolos vermelhos, com janelas quebradas e portas enferrujadas, era um lugar que todos evitavam. Dizia-se que coisas estranhas aconteciam lá dentro, especialmente durante a noite. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um grupo de amigos curiosos, formado por Ana, Pedro, Júlia e Lucas, decidiu explorar a escola em uma noite fria de outono. Eles ouviram histórias sobre vozes sussurrantes, passos ecoando nos corredores vazios e sombras que se moviam nas salas escuras. Apesar dos avisos dos moradores locais, os amigos estavam determinados a descobrir a verdade. Ao entrarem no prédio, a temperatura parecia cair rapidamente. A luz da lua lançava sombras fantasmagóricas pelas escadas de mármore desgastadas. O corredor principal estava coberto por poeira e teias de aranha, e o ar estava impregnado de um cheiro de mofo e abandono. Enquanto exploravam as salas, cada uma mais assustadora que a outra, começaram a ouvir risos distantes e arrastar de móveis. As vozes pareciam sussurrar seus nomes, fazendo-os estremecer de medo. Júlia, a mais corajosa do grupo, decidiu que era hora de ir embora, mas ao tentarem sair, descobriram que a porta pela qual entraram estava trancada. O pânico começou a se espalhar entre eles enquanto tentavam encontrar uma saída. As vozes se tornaram mais altas e mais insistentes, parecendo guiá-los para partes desconhecidas do prédio. Lucas, o mais cético do grupo, começou a sentir uma presença ao seu redor, como se algo invisível estivesse observando cada um dos seus passos. Finalmente encontraram uma sala escura no fim de um corredor. Ao entrar, viram velhas fotografias e livros empoeirados espalhados pelo chão. Em um canto, descobriram um diário antigo que pertencia a uma antiga aluna da escola. As páginas estavam cheias de histórias perturbadoras sobre acontecimentos estranhos na escola, desaparecimentos misteriosos e encontros com uma entidade sombria que habitava os corredores à noite. De repente, as vozes cessaram e a sala ficou em completo silêncio. Uma sombra começou a se formar na parede, movendo-se lentamente em direção a eles. Era a presença que sentiram desde que entraram na escola. Com medo, Ana conseguiu finalmente abrir a porta, e o grupo correu para fora da escola abandonada, jurando nunca mais voltar. Desde então a escola foi isolada e ninguém ousou entrar novamente. Os moradores da cidade evitam passar perto dela durante a noite, lembrando-se das histórias dos jovens corajosos que desafiaram o desconhecido, quase pagaram o preço por sua curiosidade. Meses se passaram desde a noite assustadora na escola abandonada. Ana, Pedro, Júlia e Lucas tentaram seguir com suas vidas, mas o que experimentaram naquela noite continuava a assombrá-los. Pesadelos frequentes e sensações estranhas de serem observados tornaram-se parte de suas vidas. Um dia, Ana encontrou um antigo jornal local enquanto organizava coisas antigas em sua casa. O jornal datava de décadas atrás e continha uma reportagem sobre a escola abandonada. Intrigada, ela leu sobre a história sombria do prédio. Descobriu-se que a escola fora palco de diversos eventos inexplicáveis ao longo dos anos, desde desaparecimentos de estudantes e funcionários, até relatos de avistamentos de figuras fantasmagóricas nos corredores vazios. Os moradores mais antigos da cidade evitavam falar sobre a escola, atribuindo os eventos a uma maldição antiga que pairava sobre o local. Ana não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava inacabado. Convocou os amigos para uma reunião e compartilhou suas descobertas. Júlia, ainda curiosa e destemida, propôs que investigassem mais a fundo. Pedro e Lucas estavam relutantes, mas concordaram em ajudar a desvendar o mistério que envolvia a escola abandonada. Decidiram retornar à escola em uma noite de lua cheia, acreditando que poderiam encontrar respostas para as perguntas que os assombravam. Dessa vez, vieram preparados com lanternas, câmeras e equipamentos de gravação. Adentraram o prédio com cautela, cada passo ecoando nos corredores silenciosos. Enquanto exploravam os mesmos corredores que haviam percorrido meses antes, começaram a sentir novamente a presença sombria que os observava. Dessa vez, porém, não havia vozes sussurrantes nem sombras se movendo. O ambiente estava pesado, carregado de uma energia palpável que os deixava arrepiados. Chegaram à sala onde encontraram o diário na última visita. Os objetos estavam exatamente onde os deixaram, como se o tempo não tivesse passado ali. Pedro encontrou uma foto antiga em um dos livros, mostrando um grupo de estudantes felizes posando na frente da escola, décadas atrás. Enquanto examinavam a foto, um barulho repentino fez todos saltarem.
Uma porta antiga no fundo da sala se abriu lentamente, revelando um corredor escuro que não estava lá antes. O medo se apoderou deles, mas a curiosidade os impulsionou a explorar mais uma vez. Avançaram pelo corredor sombrio, com as lanternas tremendo em suas mãos suadas. Cada passo parecia que estavam se aproximando de algo desconhecido e perigoso. Chegaram a uma sala ao final do corredor, onde encontraram uma antiga caixa empoeirada, coberta por teias de aranha. Dentro da caixa encontraram cartas e jornais amarelados pelo tempo. Eram relatos pessoais de uma antiga diretora da escola, descrevendo encontros com uma entidade sobrenatural que habitava os corredores à noite. A diretora afirmava que a entidade estava ligada a uma antiga tragédia que ocorreu na escola, um segredo guardado por gerações. Antes que pudessem entender completamente o que encontraram, a sala começou a tremer violentamente. O chão abaixo deles parecia se desfazer, fazendo com que todos caíssem em um buraco negro que se abriu subitamente. A última coisa que ouviram antes de perderem a consciência foram vozes sussurrando seus nomes novamente, como se fossem chamados por forças além da compreensão humana. Quando Ana, Pedro, Júlia e Lucas recobraram a consciência, encontraram-se em um ambiente completamente diferente. Estavam em um corredor estreito e escuro, cujas paredes pareciam pulsar com uma energia desconhecida. As lanternas que trouxeram estavam apagadas, deixando-os cercados pela escuridão absoluta. Eles se levantaram, confusos e atordoados, tentando entender onde estavam e como haviam chegado ali. A sala onde encontraram os documentos antigos e a caixa empoeirada havia desaparecido completamente. Em seu lugar, encontraram-se em um labirinto de corredores sômbrios e sinistros, onde cada passo parecia ecoar indefinidamente. O grupo decidiu seguir em frente, guiados apenas pela intuição e pelo desejo de descobrir a verdade por trás dos eventos inexplicáveis que os cercavam. À medida que avançavam, começaram a perceber figuras indistintas se movendo nas sombras, como se estivessem sendo observados por entidades que não pertenciam ao mundo dos vivos. A sensação de opressão aumentava a cada momento, tornando difícil distinguir a realidade da ilusão. Vozes sussurrantes ecoavam nos corredores, murmurando palavras incompreensíveis que pareciam penetrar profundamente em suas mentes. Júlia, normalmente destemida, começou a tremer de medo, enquanto Pedro tentava manter a calma, buscando uma saída para todos. Em um ponto crucial do labirinto, chegaram a uma câmara escura iluminada por uma luz pálida e fantasmagórica. No centro da câmara, encontrava-se uma figura espectral, envolta em sombras e emanando uma aura de tristeza e desespero. Era a entidade que habitava a escola abandonada, revelando-se finalmente diante dos olhos perplexos dos amigos. A entidade não tinha forma definida, mas parecia carregar consigo uma carga emocional intensa, como se fosse a personificação das almas perdidas que vagueavam pelos corredores há décadas. Ela começou a se comunicar com eles através de pensamentos, contando uma história de traição e injustiça que ocorreu na escola há muitos anos atrás. Descobriram que a entidade era na verdade o espírito de uma estudante chamada Isabel, que fora vítima de um plano diabólico tramado por seus próprios colegas de classe há meio século. Isabel foi injustamente acusada de algo que não cometeu, e desde então sua alma permanecia presa na escola, buscando justiça e vingança contra aqueles que a traíram. Enquanto a história se desenrolava, os amigos sentiram uma onda de empatia e compaixão pela entidade sofredora. Isabel implorou-lhes que ajudassem a revelar a verdade e a libertá-la de seu tormento eterno. Prometeram fazer o que pudessem para desvendar o mistério e trazer paz ao espírito atormentado. De repente, a câmara começou a tremer mais uma vez, indicando que o tempo deles naquele lugar estava se esgotando rapidamente. Júlia, movida pela compaixão e pela determinação, propôs um plano audacioso para descobrir evidências que pudessem limpar o nome de Isabel e permitir que ela finalmente descansasse em paz. Com o tempo se esgotando e as sombras ao redor se tornando mais agitadas, os amigos perceberam que teriam que correr contra o relógio para resolver o mistério e escapar daquele lugar antes que fosse tarde demais. Com os corações batendo forte, eles se prepararam para o desafio final que os aguardava nas profundezas sômbrias da escola abandonada. Determinados a ajudar o espírito de Isabel e desvendar o mistério que assolava a escola abandonada, Ana, Pedro, Júlia e Lucas decidiram seguir o plano audacioso de Júlia.
Com suas lanternas tremendo nas mãos e o coração batendo forte, eles se aventuraram mais fundo nos corredores sinistros e sômbrios. Guiados pelas orientações de Isabel, que continuava a se comunicar com eles através de pensamentos e visões, os amigos encontraram uma sala secreta escondida nos recessos mais profundos da escola. Lá, descobriram documentos antigos e cartas que revelavam a verdade oculta por tanto tempo. Os documentos provavam que Isabel era inocente das acusações que sofrera. Ela fora vítima de uma conspiração cruel, arquitetada por seus colegas de classe e alguns membros do corpo docente da época. A verdade, porém, fora convenientemente encoberta para proteger os culpados, perpetuando a injustiça ao longo dos anos. Com o coração apertado pela dor de Isabel e pela urgência de fazer justiça, os amigos decidiram que era hora de revelar a verdade ao mundo. Armados com as provas encontradas, eles planejaram uma estratégia para expor a conspiração e limpar o nome de Isabel de uma vez por todas. No entanto, enquanto se preparavam para deixar a escola, a presença sombria que os havia assombrado desde o início reapareceu diante deles. Era uma manifestação das trevas que cercavam a escola, uma última tentativa de impedir que a verdade viesse à tona. As sombras se contorceram e se ergueram como uma tempestade escura ao redor dos amigos, tentando impedir seu progresso. Em um ato de coragem e determinação, os amigos enfrentaram as sombras com os corações unidos pela causa justa. Com as provas em mãos, confrontaram a entidade das trevas, desafiando-a a não mais interferir no destino de Isabel e na justiça que ela merecia. Um confronto épico se seguiu, com luz e sombra se enfrentando em uma batalha espiritual que ressoava nos corredores vazios da escola. A luz da verdade e da justiça brilhou intensamente, dissipando as sombras que tentavam deter seu caminho. As trevas, enfraquecidas pela determinação dos amigos, recuaram lentamente, deixando um silêncio profundo e sereno no lugar. Com a paz finalmente restaurada, Ana, Pedro, Júlia e Lucas emergiram da escola abandonada, carregando consigo as provas que mudariam para sempre a história de Isabel e da escola. Eles entregaram os documentos às autoridades competentes, garantindo que a verdade fosse conhecida e que a memória de Isabel fosse finalmente respeitada. À medida que o sol nascia no horizonte, os amigos olharam para trás uma última vez, vendo a escola envolta em uma aura de tranquilidade que há muito não conhecia. Sabiam que, embora a jornada os tivesse desafiado até o limite, haviam feito algo importante e significativo ao ajudar Isabel a encontrar paz e justiça. E assim a história da escola abandonada e do espírito de Isabel se tornou parte do folclore local, lembrando a todos que a verdade sempre encontra uma maneira de emergir, mesmo nos lugares mais sombrios e esquecidos.